Nós vamos ler, a partir do versículo de número 3, o texto trata sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que todos aqui já ouvimos aquela famosa expressão que diz assim, que o espírito está pronto, está preparado, mas a carne é fraca. A realidade é que nós temos que lidar em várias áreas da nossa vida, em vários aspectos da nossa vida, em várias situações da nossa vida, nós somos obrigados a lidar com esta fraqueza da nossa carne. Isso é assim desde a queda de Adão, de Eva no Jardim do Éden, e essa natureza caída, ela é suscetível à tentação. E a tentação tem sido uma parte desafiadora, uma parte implacável, uma parte terrível e constante de desafio da nossa vida, da minha vida e da sua vida, de todos nós. A verdade é que nós tentamos lutar contra isso sempre, nós tentamos evitar a tentação, evitá-la, resistir a ela, ignorá-la. Mas eu quero dizer para os irmãos que a dura realidade é que nenhuma pessoa, ninguém, à exceção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nenhuma pessoa jamais encontrou um lugar ou uma circunstância que pudesse protegê-la 100% com relação à tentação. Com isso eu quero dizer que todos nós que estamos aqui estamos expostos a essas tentações. E o texto que nós lemos fala que Jesus foi levado, e não deixado no deserto, mas ele foi levado, conduzido para lá. Não para que o Senhor fosse provado ou tentado, para que pudesse então saber se ele resistiria à tentação, porque nós cremos na impecabilidade do Salvador, que Jesus não poderia pecar. Então não se trata disso, mas pelo contrário, Jesus foi levado pelo Espírito justamente para nos mostrar e deixar aqui escrito e registrado que ele jamais iria pecar. Mas nós vemos os propósitos terríveis do nosso adversário, que foi tão ousado a ponto de tentar o Senhor no deserto. E meus amados, o que eu quero lhes dizer é que o propósito do diabo nas nossas vidas não mudou, e é muito simples de nós entendermos. Ele quer frustrar os planos de Deus na sua vida, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ele quer conquistar o espaço que você deixa vago. E em terceiro lugar, ele quer usurpar o lugar de Deus na sua vida. Essa é a luta constante que nós travamos contra o nosso adversário. Satanás está o tempo todo, através dos seus terríveis ardis e sutilezas, tentando frustrar o plano de Deus na sua vida para que as promessas não se cumpram, tentando ocupar um espaço da sua vida que poderia ser dedicado a Deus com outras atividades e outras coisas, tentando usurpar, tomar o lugar de Deus na sua vida e na minha vida, na vida de todos nós. E o que nós lemos aqui nesta noite nos mostra que Jesus venceu a tentação, derrotou os propósitos de Satanás. Mas Jesus derrotou a Satanás, e é isso que eu quero colocar aqui em primeiro ponto para a sua apreciação nesta pregação da palavra. Não porque ele ficou 40 dias no deserto sem comer, não porque ele ficou 40 dias sem se alimentar, mas porque nesses 40 dias em que ele ficou no deserto jejuando, esse foi um tempo em que ele passou em comunhão com o Pai. Então é importante nós entendermos esse ponto. Não adianta você fazer jejum se você não tira um tempo para ficar com Deus. Não adianta você fazer jejum se você não se propõe a passar um tempo com o Pai. Não adianta você fazer um jejum se nesse momento de jejum você não procura mais intimidade com Deus. Então eu repito, porque eu quero que isso fique gravado no teu coração. Jesus derrotou Satanás e não porque ele ficou 40 dias sem comer, porque senão qualquer um ímpio ficaria 40 dias sem comer e derrotaria o adversário.
Ele derrotou o adversário porque nos 40 dias que ele passou no deserto, Jesus tirou esse tempo para estar na presença do Pai, em comunhão com Ele. Mas o fato, meus amados irmãos, é que Satanás vai realmente atacar a Jesus com grande ferocidade, principalmente no período em que Jesus sentiu fraqueza como homem que ele era. E o seu objetivo é levar Jesus a pensar que ele está despreparado para aquela situação, a pensar que ele está abandonado e que ele não é filho coisíssima nenhuma, porque afinal de contas, se ele é filho, como é que ele pode estar passando por uma situação como essa? E dentro desse pensamento, já que você é filho, e esse é um pensamento dessa teologia moderna, que é a teologia do diabo, que diz assim, poxa, mas se você, e o diabo diz assim para Jesus, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ora, você não é o filho de Deus? E essa é a teologia maligna dos dias de hoje. Ora, mas se você é filho de Deus, como é que você está passando necessidade? Se tu és um filho de Deus, como é que você está passando provação? Se tu és filho de Deus, como é que Ele está permitindo isso na sua vida? Se você é filho de Deus, como é que você está nessa condição tão terrível? Se você é filho de Deus, como é que você está doente? Se você é filho de Deus, como é que pode ser que as portas se fecharam para você? E cuidado para não confundir esse tipo de mensagem como se fosse a voz de Deus. Não é. Esta é a teologia do diabo que foi pregada pela primeira vez lá no deserto para Jesus. Se tu és o filho de Deus, você teria que ter pelo menos um carro novo na tua garagem. Se tu és um filho de Deus, você deveria ter pelo menos uma casa com 3, 4 quartos, suítes e tudo mais. Se tu és filho de Deus, como é que você está passando por essas necessidades e padecendo essas coisas? Agora, note você que a estratégia do adversário é muito simples. Ele quer usar algo que é legítimo para levar Jesus a cometer o ilícito. Ele quer usar aquilo que é legítimo para conduzir Jesus para algo que não é legítimo. Ora, é óbvio que ter fome é legítimo. Jesus está há 40 dias. Mas ele quer usar isso que é legítimo para levar a Jesus a cometer um ato que é ilícito e mandar com que aquelas pedras se transformem em pão e assim ele resolva o problema da sua maneira e desta maneira ele desobedeça e vá na contramão do propósito do Pai, porque o Pai o levou para lá, o Espírito conduziu para lá, porque o Pai quer mostrar para o Filho que o Filho pode ficar no deserto 40 dias sem comer, mas o Pai está lá cuidando dele. E no momento que Jesus dissesse para as pedras, transforme-se em pães, isso não seria nada para ele. Ele multiplicou os pães, ele fez tantas coisas muito mais difíceis do que isso. Aliás, ele disse que seria possível das pedras não fazer pão, mas fazer filhos de Abraão. Mas se ele diz isso, ele sai do propósito de Deus para ele, do Pai para com ele. Ele sai do plano do Pai para com ele. Ele sai exatamente da propositura e das exigências do Pai para com ele. Então perceba que a fome é lícita. O desejo pela comida é legítimo, mas o diabo quer pegar algo que é legítimo e levar você a cometer o ilícito, pensando que eu vou fazer isso porque essa é uma necessidade e eu tenho direito de atender essa necessidade. Por exemplo, imaginemos uma situação, hipoteticamente falando, em que um casal não está mais se entendendo, não existe mais relacionamento sexual entre eles, e aí o marido pensa da seguinte maneira: bom, a minha esposa não está tendo mais nada, não quer mais nenhum relacionamento comigo, sabe o que eu vou fazer? Vou procurar um outro relacionamento. Bom, a necessidade, o apelo sexual, o instinto sexual é legítimo, sim ou não? Deus colocou isso no homem, mas cometer um adultério em nome de atender essa necessidade é o ilícito. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Por isso, meus amados irmãos, é que nós não podemos ignorar os ardis do nosso adversário. A Bíblia diz que o ladrão, não Satanás, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite, olha aqui para mim, quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Como é que um ladrão escolhe a sua vítima? Hein?
Como é que o ladrão escolhe quem ele vai assaltar? Como é que ele escolhe quem ele vai roubar? Será que ele sai a emo e escolhe qualquer um pelo acaso? É óbvio que não, meus amados irmãos. Os especialistas em segurança estão sempre aí nas televisões dando orientações de como você evitar um assalto, porque eles vão dizer, olha, a primeira coisa que ele procura é uma situação frágil. Uma pessoa que esteja num lugar sozinho, a emo, um lugar onde não tenha ninguém por perto, ele vai procurar. Em segundo, ele vai procurar uma pessoa desatenta, alguém que está lá no telefone celular, desligado, conversando, ou mexendo no telefone celular, sem prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. E terceiro, ele vai ver a fragilidade. Se a vítima é frágil, se a vítima é desatenta, e se a vítima está ali, a emo, isso facilita a ação deste ladrão. E assim é com o nosso aniversário. Meus irmãos, infelizmente muitos crentes estão numa situação frágil. Infelizmente muitos crentes estão desatentos. Infelizmente muitos crentes estão se tornando uma presa, uma vítima fácil para esse que vem para matar, para roubar e para destruir. É por isso que Jesus diz em Marcos 14:38, vigiai. Não fique desatento, não seja uma presa fácil, não seja uma vítima fácil, porque ele está ao vosso derredor, bramindo como leão, e esperando a situação frágil, a sua desatenção. Mas se você vigiar e orar, Jesus disse, vigiai e orai, para que você não caia no que? Em tentação. Então a vitória sobre a tentação não vem de você ficar 40 dias sem comer. A vitória sobre a tentação do nosso adversário vem em você permanecer na presença de Deus. Muitos cristãos estão se afastando de Deus. Sabe quando você está com o celular na mão e você tem um roteador? E aí quando você está... O roteador ele pode ser excelente, pode ser aquele de 3, de 4 antenas, mas ele tem um alcance. E aí quando você está no aparelho celular... Você, estando próximo dele, aquela torrezinha do celular não está carregada e tudo funciona bem no aparelho, tudo vai bem, os vídeos rodam, você baixa, tudo é uma maravilha. Mas à medida que você vai se afastando daquele roteador, o sinal começa a ficar fraco e você vai perdendo o sinal, até que chega um momento em que aparece uma mensagem no seu celular dizendo sem conexão com a internet. Eu quero que você pense nessa noite que Deus é como esse roteador. E que quanto mais próximo você estiver dele, mais tudo vai funcionar na tua vida. Tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, tudo vai se realizar. E mesmo que não aconteça e não se realiza, simplesmente o fato de você estar perto dele vai dar força para você continuar firme, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Mas... se você for para longe e você perder o sinal do Espírito de Deus na sua vida e você ficar sem conexão com o céu, nada vai funcionar. Tudo vai começar a ir de mal a pior. Então, meus amados, Jesus responde objetivamente a essa tentação, essa investida de Satanás, proclamando a palavra de Deus. Jesus não venceu Satanás usando o seu poder como Deus. Jesus não usou a sua prerrogativa divina, a sua onipotência. Ele simplesmente venceu Satanás respondendo para ele 2 palavras: está escrito. A todas as tentações de Satanás, o Senhor venceu dizendo, está escrito. Escrito está. Eu pergunto para você, Jesus precisaria recorrer aos escritos de Moisés? Ele precisaria recorrer à Escritura? Ele não tinha poder para vencer Satanás como Deus que ele é? Ele não poderia derrotá-lo naquele exato momento? Mas aqui cabe uma outra questão. Se Jesus tivesse derrotado Satanás como Deus, sem citar as Escrituras, essa noite eu estaria pregando para você que só pode se derrotar a tentação de Satanás se você for Deus.
mas porque Jesus derrotou a Satanás dizendo, está escrito, eu estou pregando para você nessa noite, que você pode usar a escritura, aleluia, e usando a palavra de Deus na sua vida, como esse exemplo deixado por Jesus, você também triunfará. Quem acredita nisso, dê glória. Quem acredita que vai vencer pela palavra de Deus, dê glória ao nome do Senhor. Quem acredita que aqui nesta Bíblia que eu tenho em minhas mãos está todo o poder e autoridade que você precisa para citar, para dizer, para fazer uso, como diz lá em Efésios, ela é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, está escrito. Se ele não tivesse dizendo isso, eu teria que dizer hoje para você, irmão, a nossa situação é preocupante, porque vocês vejam aqui o que o texto diz, que Jesus teve que usar os seus poderes como Deus para vencer Satanás, mas não é isso que está escrito. Está escrito que ele venceu citando a Escritura. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele, se você usar a Bíblia, você será uma pessoa ousada no Espírito Santo. Diga para ele, se você citar as Escrituras, o diabo não vai ver você como uma presa fácil, não. Agora, crente que pensa, aleluia, que está escrito coisa na Bíblia que não está, que cita coisa que nunca esteve na Bíblia, crente que fica perdido na Bíblia, mais perdido do que cachorro em dia de mudança, meu amado irmão, esse é vítima fácil, é atrás desse que Satanás está. Mas crente que é Bíblia, e que quando o diabo vem com uma proposta para ele, ele diz assim, não, eu estou passando pelo deserto, eu estou numa prova, mas isso não é lícito, porque está escrito na palavra de Deus, aleluia, esse vence. Está escrito, nem só de pão, diga bem forte comigo, nem só de pão. Eu já vi muita gente pregar sobre isso, e eu vou rapidamente aqui explicar para você por que Jesus falou isso. Não precisa abrir. Deuteronômio 8, 2 e 3, está escrito assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Deus está falando com Israel, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, Moisés diz, deixou você ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecia, nem teus pais sabiam o que era, para dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso o homem viverá. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então deixa eu explicar isso para você. Por 40 dias, o pai mostrou para o filho no deserto que apenas a obediência e a confiança do filho nele seriam suficiente para ele vencer o deserto. Por isso foi que Jesus disse não, quando Satanás disse para ele, transforme essas pedras em pães. Jesus estava dizendo, não, porque eu posso viver sem o pão. O meu pai levou o povo no deserto por 40 anos e deu maná, pão, mas do céu, uma coisa que eles não conheciam. Sabe para quê? Para mostrar para aquele povo que eles iam viver 40 anos sem precisar do pão lá no deserto. E aí Jesus diz a célebre frase, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo, eu não preciso do pão, qualquer coisa que sair da boca do meu pai é suficiente para me dar vitória. Não precisa ser pão, qualquer coisa que o pai falar é tão bom como pão. Qualquer coisa que o pai disser fará diferença na minha vida e me manterá de pé. Você pode viver sem o pão do mundo. Você não precisa das coisas que tem no mundo para se alimentar, para ser feliz.
para se sentir bem. Não, você não. Você é do povo que Deus levou para o deserto e está mostrando que não precisa de pão no deserto, porque Ele pode te sustentar com a palavra que sai da boca dEle. Fale assim comigo, diga assim comigo, olhe para mim, diga assim: ainda que Deus não faça do jeito que eu quero, não tem importância. Fala assim: não tem importância, porque qualquer palavra, qualquer coisa que Ele disser, isso será o que eu preciso para vencer no deserto, para sair do deserto. Essa é a fé que Ele está procurando aqui nessa noite. Foi por isso que Jesus disse do centurião que olhou para Ele: diga, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, diga uma palavra, porque qualquer coisa que sair da tua boca não precisa ser pão, não. Diga uma palavra e eu sei que o meu criado vai ficar curado. E Jesus disse: nunca vi tanta fé em Israel. Que fé é essa? Essa é a fé daquele que diz assim: não precisa ser pão, não tem que ser pão. Aliás, não tem necessidade nenhuma de ser pão. O que Ele disser, o que Ele falar, o que sair da boca dEle, é isso que eu preciso. Diga bem forte assim, diga: eu posso viver sem o pão que o mundo oferece. Tiago, escute, capítulo 4, verso 5, 19, diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, esse se faz inimigo de Deus. O que vocês acham? Que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes? Mas é Ele que nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: aos orgulhosos Deus vai se opor, mas Ele concederá graça aos humildes. Aleluia. E aí Ele diz: portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha o que eu falei para você no sermão aqui, a proximidade. Ele diz assim, verso 8: aproximem-se de Deus, e Ele será próximo de vós. Vocês que têm pecados, limpem suas mãos. E vocês que têm uma mente dividida, purifiquem o vosso coração. Ao invés de andar por aí sorrindo, entristeçam-se e chorem. Troquem o vosso riso por lamento, troquem a vossa alegria por tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e no tempo certo Ele vos exaltará. Lorena, vem aqui cantar. O Senhor insistiu que o que as pessoas precisam, o que as pessoas necessitam, não é o pão, não são as coisas materiais, mas é qualquer coisa que sai da boca de Deus. Qualquer coisa que Deus falar para você, qualquer coisa que Deus disser para você, qualquer palavra que Deus liberar sobre a vida de você, nas suas vidas nessa noite, pronto, é isso que você precisa. Mas o que vai ser, pastor? Não sei. O que importa é que saiu da boca de Deus. Mas não é pão, pastor. Não tem problema, porque nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Você não precisa de promessas, você não precisa de profecias, você não precisa de nada disso. O que você precisa é da palavra que sai da boca de Deus. É com esta palavra que nós devemos nos alimentar, se nós quisermos sustento espiritual para a nossa vida. Por isso é que nós precisamos ser alimentados por aquilo que sai da boca de Deus.